Bom dia, galerinha. Tia V passando aqui para fazer uma revisãozinha aqui rápida, um áudiozinho aí para vocês, para ajudar nos estudos aí da nossa avaliação global de biologia. A todos, meu bom dia, um super abraço, né? E vamos aqui começar. Então, assim, galerinha, para esse período, segundo período, nós estudamos o quê? O reino protista, que ele é composto por as algas e pelos protozoários, e o reino fungi, composto pelos fungos, tá bom? Então, vamos lá. No reino protista, vamos começar por as algas, ok? As algas, a gente diz que são os seres mais importantes do planeta. Por quê? Porque elas produzem o maior teor de oxigênio do planeta, são as maiores produtoras, tanto de oxigênio como realizam o maior teor de fotossíntese, né? O fenômeno da fotossíntese é mais realizado por as algas, ok? E que são seres eucariontes, que a gente tanto pode encontrar algas unicelulares como pluricelulares, tá bom? E aí a gente tem, vou começar com vocês pelo fenômeno da maré vermelha, se lembra? Então, assim, se lembram que nós estudamos o fenômeno da maré vermelha, que é um fenômeno ocasionado por algas, né? Algas que se sentem ali ameaçadas, porque devido à poluição lá dos mares, então essa poluição acaba fazendo com que a temperatura do mar aumente, né? E aí com isso prejudica as algas e elas se sentem incomodadas. Então ocorre uma explosão populacional de algas do tipo unicelulares, ok? Do grupo das pirrófitas, que é o grupo das algas causadoras da maré vermelha, ok? São as pirrófitas, também chamadas de dinoflagelados. E aí elas acabam, né, lançando no mar, na superfície do mar, uma toxina. Essa toxina é avermelhada e vai afetar o que ali? Vai afetar ali toda a fauna que estiver naquela região. Então, animais irão morrer. Se nós humanos entrarmos em contato com algum peixe ali que ingeriu essa toxina, vamos ter sérios problemas de saúde, ok? E pode chegar também até a morrer. Então, a maré vermelha é um fenômeno ocasionado por algas do grupo das pirrófitas, também chamados dinoflagelados, que lançam uma toxina vermelha na superfície do mar, ok? Ocasionando a morte de vários seres ali presentes. Então, é um fenômeno causado por algas, certo? Quando a gente fala de algas, a gente tem que lembrar que as algas estão presentes no reino protista junto com os protozoários, tá bom? Elas não têm um reino separado para elas, não. É o reino protista junto com os protozoários. Os protozoários são seres microscópicos unicelulares, possuem uma única célulazinha, certo? E são, por sua vez, causadores de doenças, como, por exemplo, a doença de Chagas, a malária, a amebíase, a giardíase, né? E várias outras doenças. Eu vou me deter aqui a doença de Chagas. A doença de Chagas, ela é provocada por um protozoário, certo? Trypanosoma cruzi. Só que como ela acontece, né? Ela é veiculada pelo barbeiro, o Triatoma infestans, da qual o barbeiro, né? Ele gosta de viver em casas de pau a pique. Na verdade, o seu hábitat natural é nas florestas, nas matas. Só que como os homens, né, acabam desmatando, retirando ali o seu hábitat natural através do desmatamento, então faz com que o barbeiro ele migre, né, lá da floresta, lá da mata onde ele vivia, né, e ele migre para vir para um ambiente urbano, um ambiente de casas, né? No caso, ele gosta de estar em casas de pau a pique, ok? Porque lá ele vai encontrar um meio para se alimentar, certo? Já que com o desmatamento vai provocar migração ou desaparecimento dos animais da qual o barbeiro se alimenta.
Então, ele vai migrar, certo? E aí, o que acontece? O barbeiro, ele tem hábito noturno e à noite ele vai sair para se alimentar. E ao picar a pessoa, né, ele ao mesmo tempo que pica, ele vai defecar. E nas suas fezes vai vir um protozoário, o Trypanosoma cruzi, né? E aí, quando a pessoa coça devido ao hábito da picada, ela leva as fezes contendo o protozoário para lá o orifício da picada. E aí o protozoário entra na corrente sanguínea, se instala principalmente no coração, onde há um crescimento do coração, doenças cardíacas, e aí uma série de problemas. Mas a doença de Chagas é o nome da doença, certo? Quem provoca é um protozoário, Trypanosoma cruzi, e quem vai veicular é o barbeiro, ok? E nós temos, se lembrem que os protozoários, eles são divididos em 4 grupos. O grupo dos risópodes, ou sacordíneos, que é o grupo da qual vão se locomover através de pseudópodos, que são dedinhos, certo? Pseudópodes, que são dedinhos, ok? E onde nós temos a ameba como representante. Aí nós temos o grupo dos flagelados, onde está exatamente o Trypanosoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas, ok? E nós temos o grupo dos cilióforos, e está o paramécio, que é o único protozoário que não causa doença, e é um protozoário de água doce. E temos o grupo dos esporozoários, onde nós temos o Plasmodium vivax, que é o causador da malária. Então, repetindo, o primeiro grupo é os risópodes ou sacordíneos, que é o grupo onde eu tenho a ameba, que causa a amebíase, certo? O segundo grupo é onde eu tenho um protozoário flagelado, que é o que causa a doença de Chagas, o Trypanosoma cruzi. E o terceiro grupo é o grupo onde eu tenho os cilióforos, que é o paramécio, que não causa nenhuma doença. E o quarto grupo são os esporozoários, onde eu tenho um plasmódio, causador da malária. Então, se eu dissesse assim, galera, me diga aí uma doença causada por protozoário flagelado. Vocês iam dizer doença de Chagas. Me diga uma doença provocada por um protozoário, um risópode. Aí vocês iam dizer amebíase. Uma doença provocada pelo esporozoário. Aí vocês iam me dizer malária, ok? E assim sucessivamente. Aí a gente tem os fungos. Vamos para os fungos, tá bom? Os fungos, vamos se lembrar que eles são organismos tanto unicelulares como pluricelulares e são organismos eucariontes. Lembrar que procarionte é quem não tem núcleo verdadeiro e é somente bactéria, porque fungo tem núcleo verdadeiro, então ele é eucarionte. Ele é um ser tanto unicelular como pluricelular, eucarionte, heterotrófico, certo? E alguns, como os deuteromicetos, que é o grupo causador de doenças, né? É o grupo que vai causar doenças. Então, os fungos, tanto são unicelulares como pluricelulares, são eucariontes, são heterotróficos e alguns são causadores de doenças. Lembrar que procarionte é somente bactéria, tá bom? O fungo, ele é formado, a estrutura de um fungo. As duas estruturas principais de um fungo são as hifas e o micélio. Hifas é cada filamentozinho que constitui um fungo. É como se fosse uma cordinha ou uma raizinha que forma ali o fungo. Então, cada filamento é a hifa. Já o conjunto desses filamentos, o conjunto dessas cordinhas ou dessas raízes, vai ser o micélio. Então, quando eu disser assim, que os fungos têm um corpo formado por um único filamento, então, hifa. Já o conjunto desses filamentos é o quê? O micélio. Então, um único filamento, hifa, um conjunto de filamentos, micélio. Porque o fungo, tanto ele é formado pelo filamento, que é a hifa, como pelo conjunto desses filamentos, que vai ser chamado de micélio, tá bom? E aí, a importância dos fungos. Vamos lembrar que os fungos, eles são seres decompositores, certo? Eles degradam corpos mortos no meio, com a ajuda das bactérias. Alguns podem realizar fermentação,
certo? Né? Fermentação para a produção de alimentos, para a produção de bebidas alcoólicas, ok? Vamos lembrar que alguns produzem antibióticos, como no caso da penicilina, a Bezentacil, que é a base de um fungo, penicillium, ok? E vamos lembrar também que, no caso, nós temos fungos também que são causadores de doenças, como os deuteromicetes, que causam micoses, sapinhos, unheiros, pano branco, ok? Detalhe, galera, fungo não realiza fotossíntese, tá bom? Fungo não é autotrófico, fungo não realiza fotossíntese. A fotossíntese já é com relação às algas. Fungo não realiza fotossíntese, tá bom? E aí nós temos que os fungos, devido a ele ter essa ação maravilhosa no meio ambiente, eles podem viver tanto com algas, formando líquens, como eles podem viver com raízes de plantas, formando micorrizas. Então, eu tenho fungo que ele só consegue viver se for enroladozinho ali na raiz de planta, e ali a essa associação, esse conjuntozinho do fungo mais a raiz de planta, forma um organismo chamado micorriza, que é importantíssimo para o desenvolvimento das plantinhas. Então, fungo mais raízes de planta formam uma estrutura, um organismo chamado micorriza. Fungo mais algas forma uma estrutura chamada líquen, que é aquela que a gente vê em caule de árvores, em rochas, e aí a gente pensa que é lodo, mas não é, porque parece. São líquens, e pode ter até colorido, não precisa ser só verde não, tem outras cores também. E aí a gente tem que os fungos, por serem seres decompositores, degradar corpos mortos no meio, né, eles tanto destroem corpos mortos, como eles também são criadores da vida, né? Podem surgir outros organismos, né? Líquens, micorrizas. Nós temos fungos que atuam como mofo, né? Que a gente pode encontrar em alimentos, nos azulejos do banheiro, né? Em vários espaços. Nós temos fungos que irão causar doenças, nós temos fungos que irão estar atuando no meio como seres decompositores, como eu já falei, né? Então, eles são muito importantes para o meio, tá bom? Então, quando eu falar de ser, né, ele tem várias características. Seres decompositores, são fermentadores, produzem antibióticos, estão presentes na alimentação, ok? Estão junto com outros seres, formando outros organismos, como o fungo mais algas forma líquens, fungos mais raízes de planta formam as micorrizas, né? Quando eu falar de protozoários, eu estou falando de